O homem chamou a mulher de Eva, vida, por ser a mãe de todos os seres vivos. O Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e a mulher os vestiu. Adonai, o Senhor, Deus disse: Vejam como o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Por isso evitarei que eles estenda a mão e pegue também da árvore da vida. Coma e viva para sempre. Então o Senhor Deus o enviou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo de onde foi tirado. Por isso ele expulsou o homem e pôs a oeste do jardim do Éden os querubins. Por isso ele expulsou o homem e pôs a oeste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que girava em torno ou em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. O homem se relacionou sexualmente com Eva, sua mulher. Ela engravidou, deu à luz Caim, aquisição, e disse: adquiri um homem da parte do Senhor. Ela também deu à luz Abel, irmão desse Caim. Abel cuidava de ovelhas, ao passo que Caim trabalhava no solo. Olá, meus amigos, paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal, seja bem-vindo aqui. Estamos mais uma vez com a palavra de Deus. Estamos aqui no finalzinho do capítulo 3 de Gênesis, a partir do 20, até o 24. E o início, do capítulo 4 de Gênesis vai do 1 até o 3. É interessante, né? Nós olhando do 3 ao 4, onde no 4 começa, então, a vida. A vida que nós temos. E não aquela vida que Adão e Eva tinham antes, no Éden, no jardim do Éden. Lembra como era a vida de Adão e Eva no jardim do Éden? Era como se fosse a vida de um passarinho, né? Não tinha preocupação com nada. Ele só deu fome, estava tudo lá para eles comerem, se alimentarem. Deu sede, a água estava lá, estava tudo facinho para eles. Fácil. E o mais interessante, o mais importante era a presença constante de Deus na vida desse casal. Deus estava ali sempre, todos os dias. Na viração do dia, Deus estava ali com eles. Ou seja, o tempo todo. Porque na ausência de Deus, era uma ausência apenas para deixá-los confortável,
para eles tomarem decisão, né? Para eles não ficar assim tão sentir incomodado. Já viu quando já prestou atenção quando a presença dos pais, por exemplo, né, com os filhos, muito tempo incomoda os filhos ficam irritados. E, porque parece que a vida dos filhos são diferente, né? Eles nos veem diferente. Sempre o pai é velho, o pai é passado, o pai é, né? Aquela ideia de que eles estão em nova geração, estão muito na frente, né? Então, a gente também tem que deixar os filhos um pouco longe da gente. A gente também tem que dar um tempo para eles. E Deus dava sempre um tempo para Adão e para Eva, de forma tal que a sua manifestação tinha um momento certo para que eles se sentissem à vontade, tranquilo. E não começasse a achar que estivesse sendo incomodado. E aí então acontece, né? Nesse momento de ausência de Deus, né? É onde acontece o inesperado. Eva. A Eva foi enganada. Às vezes eu fico pensando assim, mas como pode, né? Para mim que eu tô lendo a Escritura Sagrada, eu imagino. Porque no meu raciocínio, seria uma coisa muito. É, como pode deixar ser enganada por simples palavras? A palavra diz que é astuto. A serpente é astuta. E como que Eva pode acreditar nisso? Imagina, Eva, olha, é o seguinte, Deus não quer que você coma daquela fruta ali, sabe por quê? Porque se você comer, ele sabe que você vai ser como Deus, como ele, como o próprio Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha, eu me coloco no lugar, eu me colocando no lugar de Eva, com certeza, né, poderia ter caído. Por quê? Por que não cair? Cairia sim. Mas quando eu me coloco na minha condição hoje, olha, a distância que nós estamos de Adão e Eva. Há milhares e milhares, gerações e gerações. Lógico que eu não cairia, mas caiu. Aí bateu aqui dentro de Eva, do pensamento de Eva. Puxa, será? Eu vou ser como Deus? Só que
Nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou, e jamais poderemos ser superior a Deus. Mas Eva não pensou que ela fosse uma criação de Deus. Porque Deus nos revestiu de muito conhecimento, muita sabedoria. E aí Adão não teve outra saída. Adão não teve outra saída. Ele não tinha outra coisa a fazer a não ser o que ele fez, infelizmente. Você vai falar assim, mas não é possível. Que Adão não tinha outra solução, ele podia ter abandonado Eva, deixado Deus tomar conta dela. Não. Ele não podia. Sabe por quê? Porque Eva não traiu Adão. Sabe aquelas coisas que acontecem na vida da gente? De repente a esposa comete alguma coisa que nos deixa furioso, nervoso. Porque caiu numa armadilha inocentemente, foi enganada, mas ela não traiu. Ela não deitou com nenhum homem. Ela não. Não. Ela caiu em alguma coisa parecida com o que Eva caiu. E aí você tem que tomar uma decisão, porque você não pode separar da esposa por causa disso. Porque todos nós estamos sujeitos, assim como ela, como eu. E nós temos que. Nós amamos a esposa, e ainda mais Adão e Eva, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Né? Então, o que estava em jogo ali não era só isso, não era só o engano. O que estava em jogo era a humanidade, lembra? Lembra da humanidade? Eu vou lembrar você. O que Deus, quando cria o homem e a mulher, ele diz. Aqui no capítulo 1, versículo 28, ele diz assim, ó. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a dominem, governem sobre os peixes do mar, as aves do ar, todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. O que estava em jogo era a humanidade. Não era só uma questão de Adão e Eva. Então, é como diz agora se vira nos 30. É tudo ou nada. Até quando? Eu te pergunto. Adão e Eva, ser humano, até quando eles suportariam os ataques do enganador?
Até quando eles suportariam manter-se obediente diante de um astuto que estava ali disposto a arruinar o projeto de Deus? Assim como nós. Quantas vezes nossos planos são frustrados? Porque tomamos decisão acreditando que estamos no caminho certo. De repente, aparece aquele sujeito astuto para nos enganar. Eu, por exemplo, fui enganado várias vezes. Porque a vida é um jogo. E nós temos que arriscar. Não tem outro jeito. É tudo ou nada. Se vira nos 30. Então, ele não podia abandonar Eva, porque Eva não traiu. Ele não podia matar Eva, porque ele seria um assassino. O único que tem direito de tirar a vida é Deus, ao Senhor. Bom, e aí? O que você faria se você fosse Adão? Lembra de Abraão? Qual que era o desejo de Abraão? Era ter um filho. Ele já estava frustrado com tudo que deveria ter a solução. E aí, de repente, Deus fala para Abraão: olha, Abraão, é o seguinte, sai da tua parentela, deixa a sua família, deixa a sua casa, deixa tudo para trás e vai para onde eu te mandar, para onde eu te enviar, e farei de ti uma grande nação. Uma grande nação. Uma grande nação significa um filho. Abraão tem 75 anos. Acreditou numa coisa dessa? Acreditou em Deus. Um Deus que falou. Por que ele acreditou? Porque um Deus falou com ele. Até então não existia Deus que falasse com ele. Uma grande nação. Ele não viu essa grande nação. E o duro é que teve que esperar mais 25 anos. Com 100 anos, Abraão estava pondo o seu filho nos braços. Sua esposa, estéril. Estéril. Sua esposa estava estéril. Era estéril. Já com 90 anos. E a mesma coisa Adão. Adão ali estava em jogo a humanidade. E o amor dele por essa esposa, que é o grande exemplo de vida para nós até os dias de hoje. Jesus disse lá na frente, quando perguntado para ele, olha, mas Moisés nos deu carta de divórcio. E ele disse, mas não foi assim no princípio. Moisés só deu essa carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações.
do vosso coração, dos corações de vocês são rebeldes. E não foi assim mesmo. Então, agora Adão tem que deixar o Éden para não cometer outro erro. Pior, se tornar imortal. Você já pensou? Se Adão então se torna imortal, como é que seria? Nós ia encontrar com Adão aí nos caminhos. Mas Deus colocou Adão para viver sozinho. Eu me lembro, olhando para esse texto, eu me lembro do dia que o meu filho foi embora para viver sozinho. A gente deu muitos conselhos para ele. Não, filho, fica aqui, a gente tinha muitos planos. Não, pai, eu vou, eu vou viver sozinho porque eu quero ter mais responsabilidade, quero aprender a viver a vida. E eu fiquei ali olhando ele subir o morro, ele e o cachorro. Subir naquele morro deu uma dor aqui no meu coração, uma tristeza. Porque não era assim que eu queria que ele saísse da minha casa. Não. É como dizia meu avô. Longe é onde o filho chora e a mãe não vê. A tristeza de Deus também foi isso. Ter que colocar. Eu não coloquei, mas foi decisão de Adão. Ele teve que deixar Adão sair, deixar Adão ir para viver sozinho, longe da presença de Deus. Longe daqueles cuidados de Deus. Me fez lembrar da parábola do filho pródigo. Que Jesus diz assim que o pai ficava lá todos os dias olhando lá longe no caminho para ver se via o seu filho voltando. Mesmo distante, mesmo nós, né, distante de Deus, Deus continuou cuidando de Adão e Eva. Continuou cuidando de nós. Deus continua cuidando de você, cuidando de mim, cuidando como cuidou de Adão, cuidou de Eva, cuidou de toda a humanidade, tem cuidado até hoje. Adão teve que aprender muita coisa sozinho, aprender a, a cuidar da terra para que ela produzisse, para que ela desse o alimento. Teve que cuidar, aprender a domesticar animais.
para que ele pudesse servir de alimento, teve que aprender muitas coisas. E a humanidade teve que aprender isso. Então eu olho para o passado de aprendizagem que o homem foi passando. Eu não nasci naquele passado, em nenhum passado daquele. Mas eu olho o quanto o homem aprendeu. O quanto o homem aprendeu. Quanta batalha, quantas guerras, quantas mortes, quantas. Né? Imagina numa época em que não tinha cobertores quentinhos como tem hoje. Não tinha as construções, não tinha como tem hoje. Tiveram que viver de caverna. Imagina a temperatura hoje totalmente diferente naquela época, não. Frio era frio. Quantos morreram de frio? Quantos morreram até mesmo de fome? Quantas coisas passaram? Dureza, duro, para chegar onde nós estamos hoje, né? A gente tem internet, tem satélite, tem carro, tem coisas, tecnologia que não para de avançar. E nada pode superar a Deus. Nada. Tudo está aqui dentro daquele conhecimento do bem e do mal que foi adquirido lá. Eu fico olhando, eu percebo e fico maravilhado de ver tudo isso. Me dá uma alegria no coração. Mas cada vez que passa, que tudo isso vai aumentando, nós vamos cada dia mais empobrecendo espiritualmente. Parece que cada dia as pessoas querem ficar mais longe de Deus. Essa é a minha preocupação, só isso. Porque não foi bom para o homem tomar a decisão que tomou. Não foi boa. Porque ficar longe de Deus, ficar longe do Pai, quanto faz falta o nosso Pai. Porque a falta não é que Ele esteja longe de nós, é nós que estamos distantes dele. É só isso. Que Deus abençoe sua vida. Dê força e coragem nessa vida aí que vai longe ainda. Que você tenha muita saúde, muita força
na luta, na batalha, e que você seja abençoado sempre e faça tudo para ficar mais perto de Deus. Faz como o filho pródigo, volta para casa, volta para casa, voltar para casa para ser adornado, né? Recebido com abraço apertado de Deus, e Ele nos revestir de novo, nos colocar um anel e fazer uma festa, porque nós voltamos para casa. Que Deus abençoe, que derrame o Espírito Santo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.